A paz do Senhor, meus amados irmãos, nesta tarde de hoje eu quero vos deixar aqui uma mensagem, a qual se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 em diante, que fala da parábola do filho pródigo. Podemos ver nesta parábola que, aonde diz assim, né? Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. Lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para o seu campo aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quanto trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantai-me e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ali ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: Trazei-lhes depressa a melhor roupa, vesti e pondo-lhe um anel do dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltar, aproximou-se da casa, ouvindo a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Interessante, né, irmão, como a gente vê esta passagem da Bíblia. Não é diferente de nós cristãos, que muitas das vezes estamos dentro da casa do Senhor. E por causa de algum momento a gente olhamos para um lado, olhamos para trás, sentimos saudade muitas das vezes do nosso passado e queremos recuar. E quando recuamos, irmãos, Jesus não impede eu e você se afastar da presença dele. Porém, irmãos, quando nós saímos, ele continua sendo Deus. Ele continua sendo o senhorio da nossa vida. Mas nós ficamos vazio. Vazio por quê? Porque a presença do Espírito dele já não mais nos acompanha. Observe que aquele jovem, ao tratar com seu pai, ele pede, ele diz: Pai, dá-me para mim o que é de mim, o que me pertence, o que é do meu interesse, o que é meu. Né? E o pai, ele não indaga, ele simplesmente divide e entrega para ele. Assim é Deus na nossa vida. O Senhor morreu por nós na cruz, deu a vida dele por nós, para que a gente tenha uma herança eterna. E muitas das vezes nós queremos trocar essa herança por coisas tão insignificantes, como aquele jovem, como aquele filho fez. E observando que lá na frente aquele jovem já não tinha mais condições nenhuma, aquele jovem já não tinha mais dinheiro, aquele jovem já não tinha mais recurso. E aí ele se lembra do quê? Dos empregados do seu pai. Ele começa a lembrar que quando ele estava com o pai dele, ele andava bem, ele comia bem, ele se vestia bem e tinha os servos para servi-lo. E naquele momento onde ele estava, ninguém dava nada por ele, nem para ele. E nem sequer comida limpa ele tinha, porque a Bíblia relata que ele ia comer, né? Ele passava fome.
Então ele não tinha nem o que comer, a ponto dele desejar os faléros, as comidas, as lavagens que os porcos do pai dele, da casa do pai dele, comia. Com isso eu aprendo duas coisas. A primeira, irmãos, muitas das vezes nós deixamos a presença do Senhor por causa de promessa. Promessa de homens que muitas das vezes sem qualificações nenhuma, sem espiritualidade nenhuma, sem vida com Deus nenhuma, começa a nos ensinar que servir a Jesus é você ficar rico. Que Jesus vai te prometer uma casa milionária, uma conta bancária. Irmão, e quando eu leio a palavra de Deus, ao pouco ao meu conhecimento, eu vejo tantos homens capacitados, homens com a sua vida estudada. Eu não tenho estudo, irmão. Não tenho vergonha de falar, nem um pouco eu não tenho estudo. Mas eu vejo homens filósofos, teólogos, com as suas hierarquias lá em cima, mas tão morto espiritualmente, né? Quando a Bíblia diz que o homem em si, ele faz promessa, os falsos profetas fazendo falsas promessas para o povo de Deus, povo que se deixa enganar, porque se lê a Bíblia, irmão, se viver debaixo da Bíblia, debaixo da palavra, debaixo da bênção de Deus, eles não se enganam. Mas tem pessoas que elas são vulneráveis. Aquele jovem, ele estava vulnerável. Vulnerável ao quê? Ao pecado. Estava cansado de viver aquela vida. Ele não queria mais viver aquilo. Então ele decidiu conhecer outro mundo. E ele foi conhecer. E o fim daquele que sai da presença do Senhor, irmão, é o arrependimento. Porque muitas das vezes, irmão, você diz assim: eu não quero estar na casa do Senhor, eu não quero mais servir a Jesus, eu vou viver o que eu quero viver. Vá, irmão. Vá viver o que você quer viver. Lembrando-se, irmão, que Jesus morreu por você, que ele deu a vida por você. Lembre-se também que aquele filho pródigo, ele se arrepende, ele volta. E quando ele volta, irmão, ele é recebido com alegria pelo pai. Mas o irmão dele, irmão, não teve alegria. Então, o que você quer dizer, missionário? Eu quero dizer que muitos, irmãos, muitas das vezes não voltam para a presença do Senhor, porque se preocupa com a opinião do homem. Irmão, quem morreu por você foi Jesus, quem deu a vida por você foi Jesus, lembre disso. Lembre que Jesus, ele está acima e nós estamos abaixo. E saiba, queridos irmãos e irmãs, que Deus, ele está com os braços abertos a te esperar, como estava aquele pai ansioso pela volta do seu filho. Assim está Jesus pela reconciliação das almas daqueles que se afastou do caminho. E a festa que Jesus prepara, que o Senhor fala, irmão, é uma festa, não é a festa que você está num bar com um copo de cerveja, rodeado de amigos. Não, irmão, não é esse tipo de festa, não é esse tipo de alegria. É tipo de alegria, irmão, é essa, de saber que você está retomando a tua coroa, a coroa da salvação, que por um momento você deixou de lado, deixou que o inimigo cegasse o teu entendimento e você se afastou do Pai. Qual é esse Pai? É Jesus, o Deus poderoso que deu a vida por você. Medite, meus queridos irmãos, reflita, irmão, que aquele irmão mais velho, ele não se alegrou, mas Jesus sim, porque o Pai fez até festa. Não importa, irmão, qual é a tua situação e o que te afastou do caminho do Senhor. Eu trago esta palavra do alto céu para dizer para ti: há tempos para tu se arrepender, ainda dá tempo de tu colocar a tua vida no altar do Senhor, deixar que as coisas deste mundo, que as palavras que alguém te disse, magoou, irmão. Na minha caminhada de missionário, eu já encontrei muitas pessoas para me humilhar, mas a minha vida estava firmada em Jesus e está firmada em Jesus. Não podemos estar na presença de Deus acreditando e firmada em homens igual a gente. Então fica um conselho, meus amados irmãos, para vocês que estão fracos na fé, para vocês que desviaram, para vocês que não querem mais ouvir e nem querer mais regressar ao caminho da presença de Deus. Jesus está te esperando. Jesus está de braço aberto. Jesus, ele te ama de uma maneira gloriosa. E muitas das vezes, irmão, nós realmente nos entristecemos
Porque muitas pessoas, elas não sentem alegria. Pessoas que estão próprias dentro da casa do Senhor, que são dizentes que são cristão, mas que são de cristão não tem nada. Porque, irmão, hoje nós vivemos um evangelho onde a mentira, onde a corrupção, onde o engano é grande. Nós vemos pastores, homens, mulheres assim renomadas que poderiam fazer a diferença, mas eles pregam a falsa palavra. Eles dão esperança para os cristãos, para os servos de Deus, onde não existe base bíblica. Aonde o cristão se vê comprando a salvação. Só que a salvação, meu amado, ela já foi paga. Ela já foi paga lá na cruz, quando Deus deu a vida do seu filho por mim e por você. Ela já foi paga. Quando eu vejo homens e mulheres barganhando a salvação. Dá tanto que o Senhor vai fazer isso, dá aquilo que o Senhor vai fazer aquilo outro, doe não sei o que, oferte não sei o que. Quando na verdade, irmão, a maior oferta, quem fez foi o Senhor Jesus por nós. A maior oferta quem fez foi Deus. Quando você for no ministério, irmão, entra dentro da palavra. Viva dentro da palavra. É a palavra que cura, é a palavra que transforma, é a palavra que dá vida. Aquilo que não tem base bíblica, descarta da tua vida. Muitas das vezes nós vemos homens pregando coisas que não têm fundamento. Irmão, faça seu voto. Traga aí R$1.000. Irmão, do que adianta você dar R$1.000 de voto na igreja se você não é um dizimista, se você não é um ofertante? O que Deus quer é isso, que você seja um dizimista ofertante. Não que você fique barganhando as coisas do Senhor. Não, isso não tem base bíblica. Que nem uma certa feita eu vi há um tempo atrás, não vou falar onde foi nem com quem foi. Um certo pastor pegou um chaveirinho de ovelhinha e cobrava um valor por aquilo. Não, irmão. Se você sente de Deus de abençoar, de dar até sua casa, mas que seja Deus te ordenando, colocando paz ao teu coração. Não por imposição de homens. Quer abençoar a casa do Senhor? Fica lá em Malaquias 3:10. Fica lá, irmão. Porque quando você faz isso, você está cumprindo a ordem de Deus e tem base bíblica. Não é essas coisas assim fundamentadas, sem alicerce bíblico nenhum, que os homens criam dentro dos ministérios por aí. E eu e você, muitas das vezes, por não ter vida com Deus, não ter amadurecimento, deixamos a graça e nos desviamos, porque nos decepcionamos com aquilo que o homem fala e não acontece nas nossas vidas. Não, irmão. Que nem uma certa feita também, fui na casa de uma irmã, ela estava chorando. Por que, irmã, tá chorando? O que aconteceu? No que eu posso te ajudar? Irmã, eu fui ali numa igreja e o fulano de tal pediu para mim doar e eu não tinha nada de valor, só tinha meu fogão e doei. E aí a irmã ficava sem cozinhar. Isso são palavras de gente que não tem capacidade de amar o próximo. Porque Deus não quer nada que é seu não, querido. Porque eu dormi debaixo de ponte, comia na lata do lixo. E foi Ele que me fez uma promessa. Mas Ele não me fez uma promessa que eu ia ficar rica. Ele fez uma promessa de eu servir a Ele e Ele cuidar de mim. E Ele tem cuidado até hoje. Então fica nessa palavra. Se você está desgarrado, desviado, afastado do evangelho, se está como aquela uma das 100. Hoje o mestre está deixando as 99 e está dizendo para você, volta se a juntar com aquelas 100, porque você está fora do meu aprisco. Aquele jovem, ele voltou. Deus deu oportunidade para aquele jovem se reconciliar e ter o aconchego da sua família, do seu lar, do seu pai.
O Senhor também está dizendo para você: volte. Volte para a presença do Senhor. Não importa quem feriu você, quem te magoou, quem te disse palavras. Mas Jesus, Ele te ama e ama você incondicionalmente, porque Ele que deu a vida para você. Muitas das vezes nós vemos cristão com atitude infeliz, como daquele irmão mais velho do filho pródigo. Mas não importa a atitude dos irmãos. O que importa é a tua decisão. Eu vou voltar para a presença de Deus porque foi Ele que morreu por mim e Ele é digno da minha adoração. Entenda isso, meus amados, minhas amadas irmãs. Você que está ouvindo e que vai ouvir esse vídeo. Milagres, você já é um milagre. Porque Jesus te escolheu para tu servi-lo. Para tu entrar na cidade santa. Aquele jovem, ele foi um privilegiado por ter os braços do Pai novamente e não mais viver à deriva como ele estava. Quem sabe você hoje está à deriva, mas Jesus hoje está dizendo para você: volte, volte, porque os braços do Pai estão abertos. Volte sem olhar o teu passado. Volte sem olhar com quem te humilhou, com quem... Não se importe com isso. Porque isso o Senhor vai cuidando. Se importe em colocar a tua vida na presença do Senhor. E firmar compromisso com Ele. Sabe, a aliança, ela não tem emenda. Assim é a nossa vida com Deus. Não podemos estar barganhando, servindo a Jesus, porque alguém disse que você vai ter um esposo. Você vai ter um carro, você vai ter uma casa. Não. Para esses falsos mentirosos que ficam prometendo coisas infundamentadas, eu deixo para você. Mateus 6,33. Buscai o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serei acrescentadas. Eu posso dizer, eu comia na lata do lixo, porque eu comi mesmo. Coisas que minha família, minha mãe, meus parentes nem sonham que eu passei. Mas Jesus, um dia debaixo da ponte, Ele me fez uma promessa. E ela tem se cumprido dia após dia. Nós estamos vivendo um momento a qual Jesus tem permitido grandes tristezas e tribulações na terra. Mas é para que eu e você desperte. Para que eu e você veja que Ele não está dormindo. Que Ele está vendo e que Ele está cuidando daqueles que verdadeiramente são dele. E dando oportunidade para aqueles que estão fora voltar. E para aqueles que nunca estiveram querer estar. Porque Jesus é bom. Amém? Que Deus possa vos abençoar. Que nesta tarde essa palavra venha falar com o teu coração. Não fique isolado dentro de um quarto. Não fique isolado do mundo. Assim, humanamente falando. Se achando que você não tem valor. Você tem valor sim. Você tem um valor tão grande que foi pago a preço de sangue. Então, se esse preço foi pago, é porque você é importante para o Senhor. Assim como eu, que ninguém dava nada, que ninguém nem lembrava que existia. E o Senhor me fez filha dele. E outra coisa que eu quero deixar aqui. Jesus não procura pessoas estudadas, com hierarquia, com diploma. Porque eu conheço homens que têm diploma, mas são todos um sem vergonha que não tem temor a Deus. Jesus procura pessoas que têm amor, temor e obediência pela sua obra e pela sua presença. Fique na paz do Senhor Jesus e que Deus possa vos abençoar. E que assim o Senhor possa entrar no vosso coração através dessa pequena palavra. Aquele jovem, ele se arrependeu, irmão. Se arrependa você também. Porque Deus, ele nos dá a oportunidade para o arrependimento.
E quando nós arrependemos, irmão, a graça dele nos alcança. Muitos dizem, mas você matou, você roubou, você fez isso. A palavra de Deus nos diz que tudo ficou para trás. E o Senhor tudo novo fez. Então, creia nesta palavra e Deus vos abençoe em nome de Jesus.